Conectados na Fé, o programa que vai transformar sua vida. Aqui você encontra inspiração, mensagens poderosas e reflexões que vão aquecer o seu coração. Não perca tempo, junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de fé e amor. Conecte conosco e descubra o poder da espiritualidade em sua vida. Conectados na Fé, um programa feito especialmente para você. Começando agora no seu rádio. Olá pessoal, conectados na fé, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, né, vocês estão vendo aqui nossos rostos, nossos rostos, nossas faces, porque agora vamos começar também aqui no YouTube, né, nosso canal do YouTube, a fazer vídeos, né? Então assim, você até agora a gente sempre fez áudios, né, tanto para o programa de rádio quanto para o podcast no podcast do Spotify. A partir de agora, a gente vai começar com vídeos no YouTube também, tá? Então, em vez de ouvir, você também vai ouvir e vai nos poder assistir. Ou assistir-nos, como você quiser. Então, é o seguinte, você vai ver no nosso canal que os outros vídeos que vão ser postados, dos nossos outros programas, como eu disse, né, eles não têm nossa imagem, vai ser só o nosso logotipo e vai ter o áudio para você poder curtir também, tá certo? Então, começando aqui mais um programa Conectados na Fé. Então hoje estou aqui com meu amigo Rodolfo e com meu amigo Renan. O Renan tá ali, gente, ó. O Renan tá ali, ó. Ó o Renan ali. E aí, Rodolfo, como é que você tá abraçando o Renan? Para de abraçar o Renan um pouco. E aí, como é que você tá, Rodolfo? Tudo bem? Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Espero que a semana de vocês tenha sido muito bem abençoado por Deus, tenha sido tranquila. E mesmo que não, que tenha aparecido algumas pedrinhas pelo caminho, eu espero que vocês tenham lembrado de Deus e não se esquecido de ser sal e luz no mundo. Muito bem. E o programa de hoje, né? A gente vai falar sobre Corpus Christi, porque temos aí, né, toda uma mistificação por trás dessa data. Alguns levam como apenas um feriado, outros dizem que é um feriado nacional, outros dizem que é para falar do corpo de Cristo. Então, cada um tem uma interpretação, mas agora a gente vai falar corretamente, né? O que significa Corpus Christi, por que tem esse nome, quando começou e por que começou o nome de Corpus Christi, né? Tem essa celebração. Vamos já falar de uma questão aqui muito importante, né? Para nós cristãos, gente, não podemos só falar que é feriado, gente. É um feriado santo. Aí vai pesar o clima, né? Se for só como feriado, não. Exatamente. Só feriado, não é feriado, gente. Não. Assim, obviamente, né? É um feriado. É um feriado, correto. Mas pra gente que está na Igreja Católica, a gente conhece, né, o que é o Corpus Christi, é um feriado santo também, né? É o dia de você ir na missa, é o dia de você depois aproveitar, ver aqueles tapetes enfeitados na rua. Gente, que é muito bonito de ver, né? A gente também vai falar, né, o significado disso. Mas é lindo, você está passando na procissão, tudo enfeitado, aí tem as comunidades, aí tem as crianças. E fora se envolver também com essas confecções dos tapetes, gente, é uma experiência única. Eu, esse ano, tive essa experiência, né? Já tive muitos anos atrás, há 15 anos atrás, mas assim, digamos que no dia, eu fui, né? Eu fui lá, eu vi, falei, nossa, galera, que legal, né? Parabéns pra vocês, beijo, me liga. Ficou muito bonito, né? Só que assim, no dia em questão, eu cheguei um pouco atrasado, sabe? Porque assim, o pessoal começa a enfeitar às 6 horas da manhã. Se você chegar às 10, 11 horas da manhã, quase já acabou, não vai ter muita coisa, né? Quase acabou. Para se fazer. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E depois, acabou que eu, né, como eu disse já nos outros programas, fiquei um tempo aí meio afastado da igreja, né, de participar. Então não fui mais. E esse ano surgiu, né, essa oportunidade de estar com o pessoal do Reconnect, tomando a frente. Eu e meu amigo Renan, que está ali sentado. Só vocês olharem quem está ali. A cadeira dele tá ali, ó. Eu e meu amigo Renan, né? A gente tomou a frente esse ano aí. E foi muito legal, foi uma experiência única, sabe? E é um trabalho, cara, que eu vou te dizer uma coisa. Até nesse trabalho tem uma ação incrível do Espírito Santo. Tem.
E eu vou explicar o porquê. E tem forte. E tem forte. Tem forte. Cara, quando a gente chegou lá para começar a fazer os tapetes, quem vai desenhar? Falei, nossa, gente, e agora? Quem vai desenhar? Aí chegou uma pessoa, outra, não, desenho, tal, tal. Só que assim, uma coisa é você fazer um desenho no caderno, desse tamanho, né? Uma folha de A4. Cara, a gente tá falando de um gigante. Um espaço aí, sei lá, de 4 metros por 2 aí. Foi bem grande, né? Entendeu? Então, assim, é diferente. Falei, e agora? Como é que vai sair esse desenho, né? E outra, o desenho é uma base, é uma referência. Você tem que saber preencher depois, né? Por exemplo, assim, as serragens tem que dar certinho a cor. Você não vai, a pessoa, você vai colocar o manto de Nossa Senhora, por exemplo. O manto de Nossa Senhora é azul, correto? Eu não tenho como pôr um manto vermelho. Não vai ficar muito Você bom. entendeu? Então tinha aquela preocupação da serragem dar o tanto certo. Porque na hora, porque assim, como foi, né? Nós somos todos aí meio de primeira viagem. E agora? Será que vai dar certo o tanto de serragem que a gente fez? E as cores, tal, tal? Mas graças a Deus, fizemos a nossa parte ali, né? Teve um pessoal que também utilizou junto com a gente a serragem. Deu tudo certo e ficou muito bonito, gente. Olha, eu vou falar pra você. As pessoas, uma coisa que me pegou muito, sabe? Foram as pessoas passando, na hora que a gente tava fazendo mesmo. Pai, mãe, filhos, passando, as crianças zongando. E você vê que é uma coisa de tradição isso aí. É muito... Bom, a gente vai falar, né, quando começou, tudo isso aí. Cara, eu vou falar pra vocês, ano que vem, se você tiver a oportunidade, frequente, vai lá, ajuda a fazer o tapete. É muito gostoso, gente. É uma sensação única, né? Faça essa experiência de acordar cedo, tá lá na rua, aí o pessoal se junta para tomar um café da manhã, aí vira aquela conversa entre o pessoal, entre os amigos, e aí regaçar as mangas e começar o trabalho. É cansativo, sim, tá? Você ficar agachado, de coque, né? Ou vai doer as costas, vai doer o joelho, as coxas, é mais a idade, né? Eu posso falar com clareza sobre a idade, mas é muito bom. Há anos eu ajudo, há anos, assim, sempre que teve, eu estive lá na frente, desde pequeno. É uma coisa que eu gosto muito, porque é um momento muito mágico, assim, né? Você começa a perceber de cedo que você tá na rua, até o momento depois que você vai pra missa, faz daí a procissão vendo todos os trabalhos. Eu, particularmente, eu não gosto de, quando tá terminado, de descer a avenida ou fazer o caminho. Eu gosto de participar da missa e ir vendo, né? Pra ser tipo uma surpresa, entendeu? Eu gosto mais assim. E é extremamente gostoso, cara. A parte da missa, daí já liga com o tapete, do porquê, com o quê. Nossa, é muito bom. É uma missa também muito bonita, né? Uma celebração muito bonita, que vale a pena acompanhar, né? Aqui em Arthur Nogueira a gente faz feito no ginásio de esportes. Isso. Pela proporção de gente, a quantidade de gente. E, cara, nem me recordo quando começou o ginásio de esportes, aí já faz muitos anos, né? Faz muitos anos. E vale a pena, tá? Ano que vem, vale a pena, se você não conseguir esse ano, né? Eu sei que às vezes, por mais que, né? Então vamos falar agora da questão de feriado. Não é um feriado nacional, tá? Ele é meio que um ponto facultativo, ou seja, tem cidade que dá, tem cidade que não dá, né? Então às vezes tem trabalho que você pega o feriado, Muda, tem né? trabalho que não é Muda feriado, o dia. entendeu? Ou às vezes muda o dia, tem muita gente que troca a quinta, tem empresas que trocam a quinta pela sexta, né? Porque geralmente é quinta-feira, que também tem um significado, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, às vezes você não consegue ir na missa, você tá trabalhando, você não consegue ir. Então, assim, mas ano que vem, se você conseguir, faz a experiência completa, que eu vou te falar uma coisa, é muito satisfatório. O que você tá fazendo o tapete ali, é uma coisa que eu já disse sobre trabalhar nas festas, né? Que eu sempre trabalho nas festas da comunidade. Cansa, mas é um cansaço diferente. Mas cara. Sabe? Não é um cansaço assim do seu trabalho do dia a dia, ou de fazer uma limpeza na casa, não é uma coisa assim. Como é uma coisa para Deus, é um cansaço que é gostoso,
sabe? O corpo pesa, só que, tipo, você sente que a alma, assim, e a sua mente tá bem mais leve, tá bem mais Cara, tranquila, né? O corpo ali tá pesado, né? Porque acordar cedo e teoricamente esse dia ele é bem longo, né? Porque a gente sim. levanta cedo, corre pra casa, faz almoço, almoça, já praticamente já tá pra voltar pra missa, né? Aí, principalmente quem tiver na frente, né, dos trabalhos na igreja, então é leitura, é canto, é entradas, é muita coisa. Então, Malemar almoçou, já tem que voltar. E aí faz a procissão, depois tem que guardar tudo, né? Aí agora começou a festa, né? Tem a A festa festa caipira, junina, né? então já tem o pessoal que tá lá pra trabalhar na É. festa. Então, assim, é um dia longo, mas ele é muito gratificante de você estar se doando, né, para os trabalhos na igreja e principalmente para as coisas que é de Deus, né? Não tem preço que pague isso, entende? Eu penso que, né, Jesus, ele enfrentou tanta coisa na vida dele, e quando ele foi morto, né, tanta dor que ele teve, nossa, o mínimo que eu ficar agachado lá ainda não vai chegar nem perto de como eu ainda tenho que continuar agradecendo, né, através de trabalho, do meu esforço, as coisas que Deus me dá, me proporciona. Por exemplo, estou aqui hoje respirando com os olhos abertos, graças a Ele. Então eu tenho muito a agradecer, né? E uma das formas é executando o trabalho dentro da própria igreja. E que, como eu disse, é muito gostoso, Ah, com né? certeza. Gostar Nossa, de ter gratificante uma demais. comunidade ali é muito bom. Então, vamos começar a falar um pouquinho agora, né? Dos significados, algumas curiosidades sobre Corpus Christi, né? O nome já quase diz o que significa, Já né? quase diga significa. Corpo de Cristo, né? Ó, a gente vai, assim, ó, como a gente funciona. Agora vocês vão ver como funciona esse programa aqui. A gente tem algumas anotações, a gente tem algumas bases que a gente pega, porque assim, não é coisa da nossa cabeça, eu vou começar a falar Corpus Christi porque... Não, a gente pega uma base teórica, né, um fundamento, e daí a gente coloca a nossa opinião, a gente discute sobre isso, tá? Então vocês vão ver aí a gente mexendo no telefone, por causa das anotações nossas, tá? Mas assim, eu não tô aqui no WhatsApp, tá, gente? Eu tô falando as anotações pra gente poder bater um papo e passar para vocês a nossa visão, né, do que acontece sobre o tema do nosso programa, no caso, tá? Então vamos lá. Corpus Christi é uma das celebrações católicas mais antigas e ricas em tradições. Ela celebra o mistério da Eucaristia, ou seja, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, assim, vamos lá, a gente vai falar agora, né? Então, esse aqui, digamos que é o que é o Corpus Christi, né? Basicamente é isso aqui, tá? Então, é a celebração do corpo e sangue de Jesus Cristo. Mas agora, quando começou? Por que começou? Quem que deu esse nome? Como tudo aconteceu? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né, meu amigo? Com certeza. E assim, Corpus Christi, a celebração do corpo e sangue de Cristo. Caramba, é o ápice, né? Dentro da Igreja Católica, é o ápice. É o que nós sempre buscamos em toda a celebração e na missa, né? É essa conexão, é estar próximo, né? É estar ligado, fazer do nosso corpo, né, o templo de Jesus, quando a gente recebe, né, para que ele viva em nós também, né? Então, assim, é, não é, não vou colocar como a principal celebração da igreja, porque nós temos a Páscoa, Sim. certo? Que a gente vive o Jesus ressuscitado, né? Por isso as nossas missas aos domingos, certo? Mas o Corpus Christi é uma das maiores, acho que até uma das maiores, aí junto com a Páscoa aí, Sim. ó, que nós celebramos. As celebrações. Tá? Porque esse contato, essa aproximação, né, deixa a gente mais fervoroso, né, com o coração pelo menos mais esperançoso na fé, né, de buscar e de querer. Quando a gente celebra o corpo e o sangue de Cristo, né, na missa, quando a gente comunga,
a gente está fazendo, a gente tá criando a nossa parte com Deus, né? Ou seja, a nossa intimidade, né? Porque quando você chega na missa, você pode reparar isso. Às vezes você não está num dia muito bom, mas fala, não, hoje é domingo, vou na missa, tal, tal. Depois que você comunga, alguma coisa acontece dentro de você. Começa a perceber a partir de agora o que eu estou te dizendo. Depois que você comunga, que você tem a parte ali com Deus, né? Que você está ali comungando o corpo e o sangue de Jesus, algo se transforma dentro de você. E é incrível que para você que vai sempre na missa, ou se você não vai, começa agora. Se você ficar um domingo sem ir na missa, ou uma semana sem comungar, cara, bom. Parece que, não sei, parece que alguma coisa está acontecendo na sua vida diferente. Você fica meio, sabe, eu não consigo explicar em palavras, né? Só sentindo. Então, o corpo e o sangue de Cristo, essa intimidade, né, que a gente cria ao receber o corpo e o sangue de Cristo, é muito importante para a gente que quer ter uma vida cristã, para a gente que segue, né? E assim, uma das coisas que a gente pode falar também do Corpus Christi, mas por que quinta-feira? É uma coisa que eu sempre me perguntava antes, sabe? Mas por que tem tantos dias para ser? Por que tem que ser sempre na quinta-feira? E aí agora eu vou falar para você porque é uma quinta-feira. Porque é o seguinte, ela sempre ocorre 60 dias após a Páscoa e ela é feita numa quinta-feira porque é o seguinte, foi na quinta-feira santa, né? Ou seja, na quinta-feira antes da paixão, que Jesus realizou a última ceia e instituiu o sacramento da Eucaristia antes da sua crucificação. Porque ali na última ceia, o que Jesus faz? Ele parte o pão, fala, esse é meu corpo que vos dou. E ele pega, e depois ele pega o vinho, fala, esse é meu sangue, que é o sangue da nova aliança, que é o sangue dele, que ele também está repartindo com os discípulos, que no caso ali a gente pode colocar como todos nós, exato, né? Exato. O corpo e o sangue de Cristo. Então na quinta-feira santa foi quando ele instituiu a Eucaristia e por isso que o Corpus Christi sempre é feito em uma quinta-feira. Eu acho interessante alguns detalhes, né, que tem dentro da igreja e que às vezes passa despercebido, né? Ou às vezes a gente nem para pensar em tal possibilidade ou em tal questão, né? Dentro da própria igreja mesmo existem, nessa missa específica, né, é abordado várias coisas, como por exemplo também a entrada que teve, né, foi falado sobre o tema da... Nossa, esqueci o nome. Campanha da Fraternidade, perdão. Né, foi falado também que é sobre moradia, então houve várias pessoas fazendo essa entrada, né? Existem agora, como falado, do dia, né, da quinta-feira, então assim, existem vários detalhezinhos, a parte de incenso, né, a entrada de santa, são muitas coisas que daí no finalzinho de tudo se encaixam perfeitamente para o momento da Eucaristia. Dá até um arrepio, assim, entende? Agora a gente vai falar um pouquinho mais da questão bibliográfica, digamos assim. Vamos falar o que está no papel, para a gente falar do sentimento que é viver o Corpus Christi. Corpus Christi, ele começou em 1247. E você sabe a partir do que ele começou o Corpus Christi? Diga pra gente, Rodolfo. Do milagre? A partir do milagre da Eucaristia, né? O que aconteceu? Foi... Como que era o nome mesmo foi de duas formas, né? Veio com uma visão de uma freira, né? Isso. Em Liege, esse nome eu não ia lembrar. Na Bélgica. Que ela partiu da Santa Juliana de Cornillon, que ela teve visões místicas, pedindo uma celebração dedicada exclusivamente à Eucaristia. E aí, em 1264, o Papa Urbano, depois do famoso milagre de Bolsena, que eu achei muito legal,
Eu já tinha visto vídeos falando sobre isso, mas agora eu entendi um pouquinho mais, né? Que esse milagre de Bolsena foi o seguinte: tinha um padre que ele duvidava da real presença de Jesus ali na Eucaristia, né? Olha o que aconteceu com esse padre. Ele viu a hóstia sagrada, a hóstia que ele acabou de consagrar, começou a sangrar no altar durante a missa, lá na Itália. Caiu em cima do corporal, né? Cara, E aí depois fizeram até exames, tudo, pra saber. Foram feitas várias averiguações, né? E constatou que realmente era sangue humano. Né? É que antigamente também não tinha uma tecnologia, né? Para chegar especificamente no que era tipo sanguíneo e etc. Né? Mas houve a constatação daí, pelo que tinha na época, de que era sangue humano. Vamos falar um pouquinho agora dos tapetes, né? Por que é feito esses tapetes que enfeitam, né? A tradição dos tapetes. A famosa confecção dos tapetes pelas ruas começou em Portugal e foi trazida ao Brasil pelos colonizadores. Os fiéis acreditavam que Jesus passaria andando pelas ruas. Então montavam os tapetes coloridos, feitos com serragem, flores, borras de café, como uma forma de recebê-lo de uma forma grandiosa. E, gente, agora eu falo para você, né? Jesus passa ali. É claro que passa. Porque é o seguinte... E nada melhor do que a gente oferecer o nosso melhor. O nosso melhor. Quando você pode ver na missa, né, na procissão de Corpus Christi, quem que anda no meio ali dos desenhos, no meio dos tapetes? É a hóstia. É o corpo. A hóstia consagrada. É o corpo de Cristo. É o próprio corpo Jesus, e sangue de Cristo. No ostensório, o padre lá carrega, o padre e os ministros carregam e vai na procissão até a igreja. Então ali está verdadeiramente Jesus Cristo. Está o corpo de Cristo ali. Né, meu amigo? Exatamente. E é essa aproximação que a gente tem, né, com o Cristo ali vivo, né? É Cristo vivo que está ali para nós. Essa aproximação durante toda a procissão, né, nos faz lembrar da nossa vida, né, o que tá bom, o que não tá. Então é uma troca pessoal, vamos dizer assim. Eu acho que fica um pouco diferente de eu pegar, estar na minha casa e dizer assim, nossa, meu Deus, muito obrigado, né, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, olha, continua me abençoando, abençoa meu trabalho. Eu acho que é um pouco diferente, porque quando você tá ali, é como se você tivesse sentado, né, e tendo uma troca de... Eu gosto das minhas orações como se Jesus estivesse presente comigo, né, assim, de irmão para irmão. Então eu tenho uma conversa como se ele fosse meu amigo. Então, meu Deus, hoje fui cansado, hoje tava estressado o negócio lá, o senhor tinha que ver. Então, tipo assim, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma oração muito aberta. Então, eu acho que nesse momento, é esse próximo que eu acho que a gente tem, sabe? De conexão com ele que tá ali, do seu ladinho. É como se realmente a gente estivesse pegando na mão e tendo essa troca, né, íntima com Jesus. Né? Não é uma divindade e eu. É como se fosse realmente de igual para igual. Né? A gente está ali na mesma conexão. Né? De uma fé pequena para alguém tão grande que está na minha frente. E ali você consegue visualizar a sua vida, ir pensando, fazer uma limpeza, né, da mente mesmo. Colocar nas mãos de Jesus toda a sua vida e de fato acreditar que ele vai cuidar de você e que ele vai te amparar. Exato. E quantas vezes, né, a gente se pega sozinho, pensando na vida, e é legal a gente ter essa conexão com Deus, né, criar essa conexão, essa intimidade com Deus. E você tem que conversar com ele como você está aqui, conversando. Porque Deus, quando Jesus veio para a Terra, Jesus veio para a Terra para criar exatamente essa conexão. Exato. Né?
Porque você imagina na época, né, você andando pra rua, encontrando com Jesus, apertando a mão de Jesus, conversando com ele, entendeu? É exatamente isso que eu penso. Exatamente. Se ele tivesse hoje aqui, Sim. como que nós íamos estar trocando uma ideia? Entendeu? Claramente, converso com Jesus com gírias, entendeu? eu troco uma ideia de igual para igual, entende? Então, assim, meu momento de oração é a minha intimidade com ele, entende? Não é uma coisa engessada, sabe? Então, assim, é bem aberto mesmo, é um amigo que eu tenho. E você tem que ser quem você é, né? Não adianta você querer, vamos supor assim, no seu dia a dia, você é uma pessoa, mas na hora de orar, você, nossa, é uma pessoa santa, que fala totalmente, ai, Senhor Jesus, tudo bonitinho. Gente, Jesus viu que é oculto, pô. Jesus, ele conhece sabe seu coração, sua mente. ele conhece tudo. É claro que Então, sim. assim, não adianta você querer ser outra pessoa na hora de rezar. E outra, você tem que levar Jesus realmente como um amigo, sabe? Sabe coisas que você conta só para um amigo seu? Né? Porque assim, todos nós, a gente tem nossos conhecidos, né? Cara, se eu for começar a contar quantas pessoas eu conheço, eu acho que não vai ficar aqui 5 horas de programa, entendeu? Mas agora sim, e amigo de verdade mesmo, aquele que você pode pegar, que você pode falar, cara, putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Socorro. Eu tenho alguns, esse aqui é um deles, inclusive. E aquele ali também, que não tá ali agora, mas ele também é um deles. E o outro, que é o Ricardo, também não tá aqui agora. É verdade. Entendeu? E também tem meu primo, tem minhas primas também. Então eu tenho algumas pessoas que são as pessoas que eu posso chegar e falar, cara, putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Jesus é uma dessa pessoa na sua vida. Trocando Sabe? em miúdos, desculpa te cortar, mas trocando em miúdos é o nosso fechamento. Nas palavras de hoje é o nosso fechamento. 10/10. Né? É isso aí, cara. Jesus, ele conhece você, sabe? Então, assim, quando você for orar, ora pra ele, conversa com ele como se estivesse conversando com um amigo seu na intimidade. E isso faz Sabe? total diferença. Faz. Isso faz uma total diferença, tá? Porque você vai sentir diferente. Você vai sentir diferente. Cara, Você sente um calorzinho, Sim. tá? Que é diferente. Sabe às vezes quando você olha e fala, meu Deus, por que Deus não me ouve? Mas dependendo da forma que realmente você está orando e a forma como você pede ou agradece, você vai ver que ele ouve sim. Ele pode não estar atendendo no momento, porque não é seu momento, não é meu momento. É o tempo de Deus, Cara, entendeu? Coloca na mão de Deus e aguarda o tempo dele. Ele sabe a hora certinha que vai acontecer e o que precisa acontecer, tá? Agora, faz essa oração diferente. Depois você me fala. Você falou uma coisa sobre a hora. Eu até peguei aqui que eu esqueci o nome dela. A mãe de João Batista, né? Que foi Santa Isabel. Olha pra você ver. Eu vi uma coisa essa semana que eu nunca parei para pensar. Eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Às vezes a gente fala, nossa, mas por que eu quero isso agora? Eu preciso disso, preciso daquilo e tal. Isabel, né? Nós dizemos Santa Isabel, ela sempre quis ter um filho. Ela sempre quis ter um filho. Sim. Certo? E aí eu te pergunto, por que ela demorou tanto para ter um filho? Porque João Batista veio quando ela já estava lá com mais de 50 anos. Você sabe por quê? Porque ele tinha que nascer na mesma época que Jesus para anunciar a vinda de Jesus para as pessoas. Olha isso, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele tinha um papel importantíssimo Não, ele foi na vida, quem é, né? na sociedade. Temos aqui um João Batista aqui Foi no João teatro. Batista no teatro. Cara, João Batista abriu os caminhos para Jesus. Quer ver? Eu vou até confirmar qual foi a idade que ela teve João Batista. Quer ver? Ó? Quantos anos? Vou até confirmar para não falar besteira. Idade avançada, né? Não falava. Alguns historiadores dizem que ela tinha em torno de 60 anos. Cara, olha isso. Então você imagina uma mulher que era casada, assim, né, naquela época se casava muito nova, era casada assim, há mais de 40 anos com Zacarias, né?
E aí ela teve um filho, depois de 40 anos de casado, sempre querendo ter um filho, mas ela tinha que ter o filho na época que Jesus iria nascer, para poder João Batista caminhar ao lado de Jesus e abrir os caminhos para Jesus, né? Diziam até que ela era estéril, que não podia ter filhos. Isso. Olha isso, cara. Olha isso. E eu nunca na minha vida eu parei para pensar nisso. Né? Até vi na série The Chosen, lá fala bastante de João Batista. Tivemos aqui no teatro, no Rodolfo, que interpretou João Batista e tal. Mas eu nunca parei para pensar nisso. Então, assim, você imagina. Às vezes a gente quer as coisas muito rápidas, sabe? Mas olha o tempo que ela esperou. Então o tempo de Deus é perfeito. E Ele sabe a hora de fazer acontecer na sua vida. E agora, né, voltando aqui para o nosso tema de Corpus Christi, quando você está em comunhão com o corpo e sangue de Jesus, você cria uma intimidade maior com Ele. Né? Porque assim, você faz parte de Jesus. Né? Você está comungando ali o corpo, o sangue de Jesus, querendo uma intimidade. Uma intimidade, como o Rodolfo diz, você conversar com Ele. Falar, ô Jesus, nossa, rapaz, hoje foi complicado aqui, hein? Mas viu, mas amanhã eu sei que o Senhor vai me dar um dia melhor. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por estar vivo, sabe? Eu já tive várias DR com Deus. Nossa, quantas DR já tive? Quem nunca que atira a primeira pedra? Deus, mas por que tá acontecendo isso? Sabe? Só que assim, claro, né, Jesus não vai te tacar numa fogueira porque você tá pensando assim, ai, nossa, por que tá acontecendo isso comigo agora? Não, jamais, gente. Ele é nosso Pai. Ele nos abraça em todas as situações, né? Então, assim, conversa com Ele. Cria essa intimidade com Ele, sabe? Às vezes, se tem alguma coisa que tá ali, que tá te incomodando, que às vezes todo mundo sente vergonha de alguma coisa na vida. Ah, putz, fiz alguma coisa, pensei em alguma coisa, putz, não é legal. Então, você tá meio com vergonha de chegar, contar para um amigo, contar para seu pai, sua mãe, para alguém ali. Conta para Jesus. Ele já sabe, obviamente, né? Mas ele quer que você fale para ele. Esse falar, se abrir, sim, se abre para ele. É convidar Deus para entrar na sua vida. Sim. Entendeu? Não é simplesmente assim, Deus sabe, então ele vai arrumar, ele vai agir, ele vai me dar, ele vai fazer, beleza, pronto, acabou. Não, você precisa fazer sua parte. Né? E eu vou pegar esse gancho que você está falando agora, de João Batista, e essa comunhão que a gente tem em Corpus Christi, né? E aí a gente renova todo domingo, né? Essa conexão, essa ligação. O que eu acho, né? Que é muito interessante. Quando a gente está se abrindo e está conversando com Deus, né? E Ele vai entrando na nossa vida e a gente vai permitindo que Ele entre, né, que realmente Ele tome conta da nossa vida, para que a gente descanse e não fique preocupado, estressado, né, com a cabeça aonde não necessita estar. Né? Pegando João Batista, né, que veio para anunciar a vida de Jesus, olha só que engraçado, eu tenho certeza que estava querendo às vezes essa resposta. Para que eu vim ao mundo? Qual é o meu papel no mundo? Tá vendo? João Batista nem sabia e já nasceu com um mega de um projeto. Sim. Ele tinha já um projeto para a vida dele, entendeu? Você acha que você não tem um projeto, que Deus não tem um plano para tua vida? Eu acho que talvez só falta você orar desta forma que nós estamos falando, certo? Faz uma experiência no silêncio, sabe? Na igreja a gente tem os nossos desertos, que é ficar quieto, ficar em silêncio e trocar uma ideia com Deus, entendeu? Desliga o celular, apaga a luz se você quiser, desliga a internet, some desse plano terrestre, vamos dizer assim, né? Entra pro seu íntimo e deixa Deus habitar em você, deixa Jesus caminhar até você. E você talvez vai começar a ouvir as respostas que você precisa. Né? O que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Esses dias eu tava vendo um vídeo e um cara, e ele é pastor, tá? Ele é estudioso e pastor. E ele tava dizendo que, no vídeo dele, que às vezes a gente fica se perguntando, por quê? Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Mas a gente não presta atenção que tudo é tempo de Deus e não o nosso tempo.
E ele falando, e ele falou assim, olha que engraçado, eu acabei de responder uma das minhas perguntas, ele falou no vídeo. Que uma das minhas perguntas é, lá atrás, quando ele tentou se matar, inclusive ele diz, né, no vídeo, quando eu estava tentando me matar, eu questionava a Deus, por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não me ouve? Pá, né? E aí, naquele momento, ele estava entendendo que toda a trajetória dele de vida e as coisas que ele vinha falando, anunciando e mostrando, todo o trabalho dele, esse era o motivo dele estar vivo. E estar aprendendo tais coisas numa dificuldade para que ele se fortalecesse e chegasse forte onde ele precisava. Então é interessante como a gente passa por caminhos que têm espinhos e pedras, né? Mas a gente se esquece que Deus nos prometeu leite e mel, né? Fartura, alegria. Mas em nenhum momento também ele disse que seria fácil, pois ele prometeu tais coisas boas. Agora a gente precisa pensar e abrir os nossos olhos, o ouvido, né? Abrir o coração. É que é tal coisa, né? Adianta você pedir alguma coisa para Deus e esperar sentado. Também não é assim que funciona, né? Você tem que também correr atrás e fazer a sua parte, né? E aí, que reforço. Crie uma comunhão com Deus. Crie essa intimidade com Deus. Conversa com Ele, sabe? Eu sei que, mas minha vida é corrida, como que eu vou pegar, como que eu vou na missa toda semana e tal. Tem vários horários de missa que você pode ir. É impossível você não conseguir entendeu? ir em um. Eu vou falar, né, da nossa realidade aqui de Artur Nogueira, da paróquia que eu frequento, que é a Matriz, Nossa Senhora das Dores. Você tem missa na quarta-feira, 3 horas da tarde. Você tem missa na quinta-feira, 7 horas da noite. Você tem missa no sábado, às 6:30 da tarde. Noite, né? 6:30 da noite. Você tem no domingo, às 8 da manhã. E você tem no domingo, às 19 horas. Fora que tem ainda as comunidades. Com horários diferentes. Por exemplo, tem a comunidade São Vicente, que a missa é sábado, 5 horas da tarde. Cedinho, praticamente. Cara, mas sábado eu queria ir comer uma comida japonesa. Vai na Auxiliadora 9:30 da manhã. Não, mas digo assim, no domingo. No domingo, mas você pode ir no sábado, na São Vicente, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Você vai sair de lá às 6. Dá tempo de fazer tudo o que quiser Dá depois. pra você ir pra casa de novo ainda, pra depois poder sair, sabe? Então, assim, isso aí é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente acha tanto tempo pra tanta coisa na nossa vida, sabe? Tira uma hora para Deus, pra ir na igreja, pra ir na missa, tá? Tira um tempo, se você, todos os dias, tira lá 5, 10 minutinhos para você orar, para você, sabe, entrar nessa conexão com Deus. Quando você acordar, fala, Senhor, obrigado por mais um dia, estou abrindo meus olhos, estou acordando. Quando você for dormir, Senhor, obrigado por esse dia que eu passei, amanhã estamos juntos de novo, descansa, sabe? Às vezes, a grande questão, né, Deus, ele não pede que você fique 24 horas rezando. Ele nunca falou isso. Pode procurar na Bíblia, onde você quiser. Não tá falando isso em lugar nenhum. O que ele pede para você ter uma conexão com ele. Ele quer conversar com você. Tira um tempinho por dia para conversar com ele, 5 minutinhos, 10 minutinhos, sabe? Imagina um dia que você tem, né? Vamos pôr são 24 horas o dia, certo? Então vamos pôr aí que você fica 8 horas dormindo, né? Uma base aí de 8 horas dormindo. Ainda tem 16 horas do dia, certo? Dessas 16 horas, você não consegue tirar 5 minutinhos? É impossível. Sabe? Pra você parar ali, orar, conversar um pouco com Deus. É impossível. Sabe? Conversa. As coisas da nossa vida, elas começam tudo com a prática e o costume. Então, assim, se você não está acostumado a fazer isso todo dia, começa. Se acostume. Cria esse hábito. Depois você vai ver como sua vida vai ficar diferente, sabe? Como você vai se sentir melhor. Porque, como eu disse, às vezes os nossos fardos são muito grandes, sabe? A gente não consegue carregar sozinho. A gente precisa dividir isso com alguém. Quando eu digo dividir com alguém, não é eu carregar essa mesa e falar, Rodolfo, me ajuda a carregar a mesa aqui. Não é isso que eu tô falando. Tô falando as coisas do nosso dia a dia. Você tem vontade de conversar com alguém, desabafar.
Às vezes, a pessoa que tá com você, aí você fala, mas eu vou falar isso pra ela, né? Você fica meio com vergonha, pensei, fala pra Deus. É óbvio, gente. Você não vai falar com Deus, você já vai ouvir uma voz, ô meu filho. Não, não é isso. Mas ele vai falar dentro do seu coração, sabe? Às vezes você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida. Você fala, meu Deus, como que eu vou tomar essa decisão? O que que eu vou fazer? Às vezes ele te mostra um caminho alternativo que você nunca parou para pensar. Cara, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu falo, nossa, mas eu tenho que fazer isso ou aquilo. Nossa, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sabe, né, a mágica. Não é mágica, é Deus, né? Ele fala, não, tá aqui, ó, tem um terceiro caminho, você pode seguir esse. Fala, cara, eu não tinha pensado nesse. Aí você segue aquele caminho e dá certo, sabe? Às vezes, quantas vezes a gente precisa falar alguma coisa para alguém, às vezes no seu trabalho, depende do cargo que você, né, que você tá ali, às vezes você precisa despedir um funcionário, às vezes precisa falar alguma coisa um pouco mais chata para alguém, você fala, nossa, como é que eu vou chegar para essa pessoa, como é que eu vou falar isso? Ora, fala, Senhor, me dê as palavras certas para poder falar isso, como é que eu vou conversar com a pessoa? Às vezes você fala, depois você até esqueceu o que você falou, porque é o Espírito Santo que age em você naquele momento, sabe? Deus ele vai te dar uma clareza, porque existem situações que pra gente parece que tá tudo escuro, você fala, cara, pra onde que eu vou? Que caminho que eu vou seguir? Jesus vai lá e joga lá no fundinho, lá, pum, parece uma luzinha lá, você fala, nossa, olha, tem uma luz ali, ó, tem uma alternativa. Aí, se você tá chegando perto daquela luz, abre outra. Então Jesus, Deus, né, Jesus, ele vai te dar uma alternativa, ele vai te dar uma luz, uma clareza para você, sabe? Então assim, começa, cria esse hábito, tira ali 5 minutinhos, conversa com Deus, fala, pô Senhor, hoje aconteceu isso, nossa Senhor, aconteceu uma coisa tão chata hoje, discuti com uma pessoa, se alguém discutiu comigo, alguém foi grosso comigo, me falaram mal comigo e tal. Ai, Senhor, eu não sei como agir, o que eu faço? Amanhã vou ter que encontrar a pessoa. Sabe, são, né, diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes está meio sem paciência com alguma coisa. Pede para Deus te dar essa paciência. Conversa com ele, fala, Senhor, estou sem paciência. Sabe? Senhor, me dá sabedoria para poder executar o que eu preciso fazer. Porque quantas vezes a gente precisa fazer alguma coisa, como eu disse, a gente não sabe nem por onde começar. Você fala, cara, mas como que eu vou fazer isso? De onde que eu vou tirar isso? De onde que eu vou tirar aquilo? Acontece uma coisa do nada, assim, ó, puf, tá? Aconteceu um fato comigo ano passado. Assim, obviamente, tá, gente? Foi uma coisa que aconteceu, né, um fato isolado ali. Não é uma coisa que sempre acontece isso, então você vai fazer igual, vai acontecer. Não é isso, tá? Mas foi uma coisa que aconteceu comigo. A gente ia fazer um evento, né? E a gente estava contando com alguns dinheiros que ia cair pra gente. Sabe, você vai fazer um evento, você tem custo aqui, custo ali, tal. E os recebimentos que eu tinha programado não caíram no dia que eu precisava. Era uma sexta-feira. E foi passando dia. E o evento era no domingo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Comecei a entrar em desespero. Falei, Senhor Deus, onde que eu vou arrumar esse dinheiro? Sim, não era um absurdo, mas, né, eu precisava resolver algumas coisas. Falei, cara, como que eu vou fazer? Comecei a pedir, falei, nossa, Deus, me ajuda, como é que eu vou fazer isso? Tal. Comecei a pensar. Aí você pensa, vou emprestar de um, vou emprestar de outro. Mas assim, né, hoje em dia não é tão simples emprestar um dinheiro de um, de outro ali. E, sabe, comecei a ficar meio sem caminho para seguir. Falei, cara, o que eu vou fazer? Ferrou. Tá bom. Passou, e aí foi passando o dia, eu naquela agonia. Eu tô falando, ó, gente, ouça bem. Eu comecei na sexta-feira, 9 horas da manhã. Comecei com essa agonia, que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Já comecei meio com essa agonia. E durante o dia as coisas não foram acontecendo do jeito que eu programei. Não foram acontecendo. O dia foi passando. Você sabe qual hora que Deus me deu uma luz que eu não tinha pensado nessa alternativa? Era mais de 6 horas da tarde. Nossa. Então você imagina, eu fiquei o dia inteiro agoniado, falando onde que eu vou fazer, como é que eu vou puxar, puxo daqui, puxo dali. Por algum motivo, né? Deus tinha uma conta que a gente não mexia muito aqui.
E me deu vontade de jogar essa conta. Falei, deixa eu jogar essa conta, né? Vai que, né? Me veio essa vontade assim dentro de mim. Falei, por que não? A hora que eu abri a conta, tinha dinheiro lá. Nossa. Que eu nem imaginava que tinha. Ai, E era cara. até mais do que eu precisava. Nossa. Eu vou falar bem a verdade. Eu só não comecei a chorar porque eu tava numa lanchonete com um monte de gente perto de mim. Mas na hora, eu fiquei travado. Daquela enchida, Sabe? né? Aquele Eu arrepio. fiquei travado. Eu falei... Toma a resposta, Aí eu olhava assim, desatento. aí comecei a olhar pra todo mundo em volta de mim e falei, cara, não posso começar a chorar aqui. Mas sabe que dá até com vontade de chorar, que arrepio na gente, até de lembrar me dá arrepio, sabe? Que eu me recordo, parece que eu tô vivendo de novo aquele momento, sabe? E eu, nossa, eu já comecei a agradecer e tal, daí eu peguei e saí da lanchonete, falei, Senhor Deus, muito obrigado, tal. À noite, cheguei em casa, até me ajoelhei e falei, Senhor, muito obrigado, porque, sabe, foi uma coisa assim que eu tava sem saída, eu não sabia o que fazer, porque era sexta-feira, fim de tarde, aí chega sábado, onde você vai receber de cliente sábado? Não tem. As empresas, a maioria, fecham tudo sexta, né, que eu ia receber o dinheiro. Então, cara, eu falei, então, pra mim, tinha acabado. Pra mim, tinha esgotado todas as alternativas. Eu não tinha mais alternativa, sabe? Imagina da angústia ao alívio, né? Cara, é uma coisa muito doida, sabe? Então, assim, sabe quando eu já tinha me conformado, falei, cara, né? Não vou falar palavrão, né, que eu pensei no momento, não é um palavrão, né? Mas é um ditado popular aí. Eu falei, já era. Tô perdido. O que eu vou fazer? Já tinha entregado os pontos, sabe? Tinha entregado os pontos, conversei com Deus e ainda fui fraco, sabe? Porque eu entreguei os pontos, falei, acabou, não tem o que fazer, é isso, vamos virar com o que eu tenho aqui e vamos ver o que dá pra fazer. E aí, o que Deus fez? Foi lá e falou, não, calma, tá aqui, ó. A solução tá aqui, ó. Puf! Abriu minha mente, sabe? Então, como eu disse, gente, não é que agora a gente vai rezar e vai começar a aparecer dinheiro na nossa conta. Não é isso, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, era uma situação que eu estava em desespero, que eu não tinha alternativa, que eu tava, vamos, né, colocar de uma forma assim, eu tava num quarto escuro, vamos pensar assim, de bico. Sabe, não tinha uma luzinha piscando em lugar nenhum, e aconteceu, sabe? Então assim, às vezes, e olha pra você ver, né, no primeiro programa, para quem acompanha a gente aí, eu falei da minha volta para a igreja, tal, tudo que aconteceu. Minha comunhão com Deus cresceu muito depois que eu voltei para a igreja, né? Agora já vai fazer um ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses aí. E esse fato que eu tô falando aconteceu em novembro. Então assim, minha comunhão com Deus estava, né, grande, digamos assim, né? Eu tinha uma comunhão com Deus, né? Eu estava todo domingo frequentando a igreja, eu estava servindo a comunidade, estava no encontro de jovens. Então assim, eu estava dedicando mais minha vida para Deus, sabe? E aconteceu, sabe? Então assim, Deus não desampara o seu filho. Nunca vai desamparar. E é interessante porque, assim, ó, mesmo dentro da comunhão, não significa que você não teria mais problemas. Pelo contrário. Pelo contrário. Você tem um problema, mas aí ele mostrou pra onde tem que correr. E aí, vai correr pra onde? Deus. Deus foi a resposta. Né? Tem uma historinha que eu lembro, que eu acho muito, muito engraçada, é que um cara, ele tava viajando, né? Ele era motorista, vamos colocar hoje motorista de aplicativo, né? Então ele era motorista de aplicativo e ele tava fazendo o corre dele e tal, fez uma viagem muito longa. E ele não percebeu que ele tava sem combustível. E aí quando ele tava voltando, né? Ele precisava chegar logo em casa. Quando ele tava voltando, o carro dele começou a baixar rápido o combustível, porque ele teve um problema numa mangueira.
começou a baixar rápido, e ele, meu Deus, ele começou a orar, meu Deus, eu preciso chegar na minha casa, Senhor, eu preciso chegar para minha família, né, eu tava com dinheiro no carro, então eu preciso chegar para chegar bem, guardar as coisas, né, já tá um horário fora do que minha família sempre tá acostumada, né, nos horários. Então ele começou a rezar para Deus, né, e pedir, meu Deus, como que eu vou chegar? Eu preciso chegar, que esse combustível não acabe e tal. E de repente o ponteiro do combustível começou a subir, começou a subir, começou a subir, deu tanque cheio. E ele dirigindo, ele olhou para aquilo e ele falou assim, eu não acredito. Acabou o combustível do carro. E ele ficou na estrada. Então se você está pedindo, pede, mas acredita que vai ser ouvido e que Deus está ali, entendeu? Agora, se você pede e duvida da palavra dele de que vai te amparar e que vai estar com você em todos os seus momentos, entende? Aí, meu amigo, não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Orar duvidando, orar com dúvida, né? Como aconteceu com a hóstia, um padre formado, estudado, mesmo assim ele teve dúvidas, né? E a hóstia sangrou neste caso, né? Existem outros relatos, né, de outros milagres, vamos colocar assim, sobre a comunhão, né? Inclusive, eu não me lembro o nome e aonde, mas tem uma que ela se transformou em carne. Em carne. E sangue. Ah, eu já vi isso. E fizeram exames e o sangue era humano, do tipo, se eu não me engano, AB, que daí agora já era mais recente, dava para descobrir o que, era sangue AB, e o pedaço de carne que a hóstia se transformou era do coração. Olha isso. E ela permanece intacta. Intacta. Só não me lembro da onde. Tá? Mas olha como Deus se faz presente. Por exemplo, você tem aí, que nem o Éder falou, tem tempo para um monte de coisa. Mas você já parou para pensar que esse tempo que você dá para várias coisas, em todas essas coisas e em todo esse tempo, Deus não saiu do teu lado. Mas você, em todo esse tempo, esqueceu dele. Aqui, ó, foi na Itália no século XVIII, em Lanciano. Lanciano. Esse foi o tempo que aconteceu o milagre, né? Aí depois fizeram os exames e constatou que era sangue. Se transformou em um tecido do músculo cardíaco, do miocárdio. Mano, cara, olha, sangue. Carne do coração. Jesus, não tem como. Então, gente, entende? Não tem como. Não tem mais que isso, né? Esse corpo de Cristo que tá ali. Porque às vezes a gente fala assim, mas pra quê, né? Uma festa, todo domingo não tem a preparação, né? E o corpo e sangue de Cristo, sim. A consagração, né? Todo aquele rito, né? Mas por quê? Porque ali, cara, ali é o momento ápice da presença dele, né? É diferente de você, que nem eu falei, de você pegar, comunga, senta no seu lugar, faz uma oração, um agradecimento ali com ele, né? E você se transforma no templo, né, de Jesus. Você é a casa dele. Mas quando ele está ao seu lado, como seu amigo, seu confidente, essa troca é diferente. Essa troca é muito diferente. É uma conexão onde você consegue, às vezes, até ser ouvido e ouvir. E ouvir. Acho que essa conexão, essa festa, ela é extremamente importante para que a gente nunca esqueça o que é corpo e sangue de Cristo,
de onde veio esse corpo e sangue de Cristo, o tanto do sofrimento que teve para esse corpo e sangue de Cristo, toda a história que veio para passar pelo sofrimento do corpo e sangue de Cristo. É uma linha que, como eu sempre digo, que é uma aliança, ela sempre se fecha. Vem e fecha o ciclo. Vem e fecha o ciclo de novo. E é importante que a gente permaneça nessa aliança, nesse fechamento, né? Sempre caminhando e tendo o máximo possível da presença de Deus na nossa vida, para que a gente possa ser a diferença para o irmão que esteja próximo de nós. Eu costumo orar que aonde eu for e com quem eu conversar, que possam sentir um pouco da presença de Deus em mim. Ou, às vezes numa palavra que eu precisar trocar com alguém, no gesto do acolher, de conversar, de só ouvir, mas que eu seja a presença e que eu seja utilizado como instrumento. Não é todo dia que o corpo e a mente estão preparados. Mas eu sempre faço essa saída e uma troca justa de ideia com Jesus para poder voltar ao eixo e caminhar o mais reto possível, vamos dizer assim. Muito bem. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse episódio, agora em vídeo também, né? E muito obrigado pela sua audiência, você que está ouvindo pela rádio. Muito obrigado pelo você ouviu, você que está pelo YouTube. E do podcast, é o que? É digamos, por escutar? Para você que está conosco. Isso, ponto, para você que está conosco. Não importa qual seja a plataforma, tá? Então lembre-se sempre, gente, tira ali 5 minutinhos diários para você conversar com Deus e comece a comungar, que você vai ver muitas coisas, vai mudar na sua vida, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos, meu amigo. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários, né? É importante, bom ou ruim, nós estamos no início, nós estamos numa caminhada diferente porque a gente acredita que falta esse meio de comunicação, essa troca justa com os jovens e com... Jovens, quando a gente diz, do menor ao maior, não importa a idade, tá? Mas a gente acha que falta essa comunicação, esse tete-a-tete, essa troca, entende? Essa evangelização, vamos chamar assim, diferente, de levar curiosidades, de levar assuntos diferentes. Se vocês tiverem assuntos, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita, ouve todos os outros áudios que nós temos, que nós começamos de uma forma e estamos aos poucos dando os passos diferentes e evoluindo. Então, que vocês nos ajudem, né? E compartilha a palavra, compartilha amor, compartilha o programa, não era nem disso, mas compartilha o programa, aproveita, sim. Entendeu? E porque vocês precisarem, estamos aí. Vamos ver o que a gente consegue unir entre nós que estamos aqui, agora vocês conhecem os nossos rostos, entendeu? O do Renan vocês ainda não conhecem, é um enigma. O do próximo eu já sei. A gente coloca um ponto de interrogação. Assim, quem legal, será o Renan? Para você que conhece, é óbvio. Mas fica aqui a brincadeira, tá? Obrigado por estar aqui. Obrigado por nos ouvir, por disponibilizar seu tempo. E, por favor, de verdade, não deixa de ser sal e luz nesse mundo. Tá? Não deixa. Já tem problema demais. Já tem correria demais, já tem superficialidade, já tem muita gente rasa. Então, vamos ser um pouquinho mais profundo, né? Vamos ter um pouquinho mais de raiz,
Vamos deixar as coisas mais fortes, mais unidas, né? Vamos mudar um pouco essa coisa meio que desagradável que às vezes acontece. Não é fácil, mas é possível, tá bom? Isso aí. Um beijo. Fica com Deus, gente. Até mais, fica com Deus.